e a gente segue por aqui com a série Primeira Farmácia. Neste vídeo a gente vai te ensinar como montar o sortimento inicial de produtos que você pretende oferecer ao seu cliente. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar mais um É de Farmácia, um dos últimos programas de 2023. Estamos fechando o ano com chave de ouro, mas ainda dá tempo de você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e passar a seguir também o nosso perfil no Spotify. Lá você pode acompanhar os programas do É de Farmácia em formato podcast. Hoje vamos tentar ajudar você que está chegando no Varejo Farma a montar um mix certo para sua primeira farmácia. E para conversar comigo sobre isso, ninguém melhor do que Fátima Merli, CEO da Connect Shopper, novamente aqui no canal comigo. Fátima, muito obrigada, seja bem-vinda novamente. Vivi, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, primeiro por estar com você, mas sobretudo falando desse tema que é a minha paixão, né? Então agradeço o convite e estou aqui super à disposição e animada para esse bate-papo. Bom, a Fátima tem vídeo aqui no canal, eu coloquei o link na descrição, os links, porque é mais de um vídeo, coloquei os links na descrição para você assistir depois que você terminar de assistir a esta entrevista. Essa entrevista aqui, para você que está chegando, ela é uma alfabetização, né, Fátima, digamos assim. Você assiste a essa conversa e depois você vai para os outros vídeos, porque você já vai estar mais preparado para entender os conceitos que a Fátima traz. Bom, Fátima, essa entrevista ela faz parte de uma série que a gente está fazendo sobre marinheiros e marinheiras de primeira viagem, empresários e empresárias que estão chegando no Farma. Eu já tenho alguns programas publicados aqui falando sobre legalização, regularização na Anvisa, que mais? Contratação da equipe inicial, já temos conteúdo sobre isso. E daí eu acho que montar o mix é uma etapa importante para quem está montando a sua primeira farmácia. Então eu quero considerar aqui com você que essa farmácia já está pronta para funcionar. Ela já tem documentação, a obra já está concluída, o layout já está montado, também temos programa de layout, tudo certo. Então é hora de colocar os produtos na prateleira, nas gôndolas. Mas quais produtos? Aí vem aquela pergunta: o que eu vou vender para o meu público? Sim. Muitos empresários não sabem, têm dúvida sobre isso. E aí, como faz, Fátima? Quais produtos escolher para essa primeira farmácia, para quem não tem experiência? Por onde esse empresário começa? Sensacional, Vivi. Na verdade, esse tema é super relevante, porque 60% do resultado de um varejista do Farma está atrelado ao mix ideal. Então, realmente, garantir o sortimento adequado vai fazer toda a diferença para que ele possa maximizar resultados, atrair cliente, inclusive reter cliente e ter uma gestão eficiente, produtiva e rentável, né? Eu vou dar como exemplo o processo que a gente adota aqui na Connect, que a gente faz e executa nos nossos clientes. Recentemente, inclusive, a gente foi convidado por um cliente varejista de supermercado para ajudá-los a criar uma primeira loja de farma, uma vez que a família era toda varejista, mas de supermercado, e a irmã foi estudar farmácia e estava ali querendo abrir uma nova loja, mais específica do Farma. Existem muitas metodologias para apurar o mix ideal, mas eu vou falar a mais básica e a que a gente faz e que dá muito sucesso. Haja vista que esse cliente, inauguramos a primeira loja e ele já está indo replicando o modelo para a terceira, para você ver que faz sentido. Então, eu vou partir desse pressuposto. O primeiro passo, e é importante até, que o mix seja pensado e desenhado em conjunto com o layout, porque eles estão extremamente conectados, até para que você possa garantir uma jornada fluida do cliente, do shopper, os tamanhos e os espaços adequados de cada categoria, tá? Então, esse é um ponto muito importante, que ele aconteça num momento até
paralelo ou anterior de se definir o layout final, os equipamentos, para não ficar faltando espaço, para não ficar gôndolas demais, tá? Isso é um ponto. A partir daí, Então, só para ver se eu entendi, a escolha do mix, ela deve anteceder a definição do layout, é isso? deveria, ou ocorrer em paralelo, para que você possa dimensionar de maneira adequada o tamanho de cada categoria, o espaço exato que cada item vai ocupar, a quantidade de marca, tá? Para que você aproveite melhor cada metro linear que você vai ter dentro da sua loja, seja no balcão de atendimento ou fora dele no autosserviço. Então, passo zero. Eu tenho, enquanto varejista, ter clareza na minha estratégia e proposta de valor. Que tipo de farma quero ser? Eu quero valorizar medicamentos, eu quero valorizar o autosserviço, e aí diferentes categorias. Eu tenho que ter, então, o primeiro passo que nós fazemos com os nossos clientes é ter uma reunião estratégica, levando tendências de mercado, levando novos formatos de loja, para onde está caminhando o farma, para que ajude-os, inclusive, a tomar eventualmente essas decisões de estratégia, de proposta de valor, e alinhar entre todos os sócios, diretores, proprietários, essa estratégia. Porque se ela não está muito bem conectada, cada um está querendo ir por um caminho, pode ter decisões equivocadas ali na hora de definição de mix. Então, o passo zero é ter essa clareza da estratégia e da proposta de valor do varejista. Supondo que ele definiu ali, olha, eu quero ser uma farma mais convencional, então eu quero sim ter um espaço importante de medicamentos. Hoje a gente sabe que no farma medicamento responde ainda por 70%, até mais, às vezes, do faturamento, né? Então, isso ele já começa delineando com a gente, essa perspectiva de valor, mas eu quero também ter uma solução importante para o meu shopping. E aí vem o segundo passo. Para eu definir essa solução importante, eu preciso ter como passo 2 um profundo conhecimento do público-alvo. Como ele não tem ainda loja, ou é a primeira naquela determinada região, como que nós vamos conhecer esse público-alvo? Na prática, é o potencial cliente. Então, nós vamos estudar a região que ele está ali, de preferência a área de influência. Normalmente no farma, a gente fala de uma área de influência direta até 500, 600 metros num quilômetro, mas também tem a secundária, 2, 3 quilômetros. Então, você vai entender o perfil do público, a regionalidade, o potencial de consumo, o perfil daquela área, comportamento, e aí você vai colher dados conjunturais, né, para entender bolso, para entender potencial de consumo, e tem estudos específicos que pode ajudá-lo, desde estudos já publicados, sindicalizados, como um IBGE, a POF, mas também ele pode fazer estudos, a gente chama aqui ad hoc, que é contratar uma consultoria como a nossa, ou um instituto de pesquisa, para estudar um pouco mais a fundo toda aquela dinâmica da região. Também, dentro desse contexto do conhecimento, a gente recomenda como passo 3, estudar e analisar o mercado local para entender a potencialidade, para entender a dinâmica de compra, para entender a concorrência, né? Quem são os concorrentes ali? O que eles estão vendendo, não? E é exatamente esse processo que a gente fez nesse exemplo que eu dei do meu cliente lá da Paraíba. Esse meu cliente estava numa região ali de bastante público idoso. Então, você já sabe que você tem que ter uma linha específica mais diferenciada para esse tipo de perfil. Mas eu tive um outro caso que era uma região muito de escola primária, EMEI. Então, poxa, se eu explorar o universo infantil com segmentos diferenciados, com uma comunicação diferenciada, com um mix diferenciado, eu vou ter mais resultado. Então, a gente vai compondo toda essa estratégia pautada nesse conhecimento para, a partir daí, executar o mix mesmo. Então, com base em todas essas informações, estratégia, proposta de valor, dados do público-alvo, do potencial, do mercado e da concorrência, a gente volta para dentro de casa e determina os papéis de categoria.
qual categoria vai ser destino, qual categoria vai ser rotina, qual categoria será conveniência, dentro de um pilar inicial, o que eu quero ser, e obviamente depois da implantação a gente também vai corrigindo rotas, né? Porque de repente a gente quer que uma categoria seja destino, mas na hora que você executa, o cliente não a reconhece dessa forma. Então você pode revisar mix também. Uma vez depois. Fátima, Oi, acho importante, como a gente está falando para um público que está chegando no Pharma, sim, acho importante a gente definir o que, que é a categoria destino, o que, que é a boa, categoria conveniência, só boa. para as pessoas entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Excelente ponto, obrigada. Hoje a gente tem quatro grandes diferentes categorias, para resumir mais rapidamente. Categoria destino é aquela categoria que tem muita relevância para o shopper e para o negócio do varejista, com muita frequência de compra, com muito valor desembolsado, então ela tem alta presença em cupom, são categorias que é a razão do cliente ter escolhido aquela determinada loja. Hoje no Farma, a grande maioria do Farma, com exceções, normalmente medicamento em geral é uma categoria destino por conta da necessidade. Mas eu já tenho clientes do Farma que estão desenvolvendo, por exemplo, uma linha de dermocosmético para ser e trabalhada como uma categoria destino, porque ele quer valorizar essa categoria dentro da loja dele. Além da categoria destino, existem as categorias de rotina. Ele foi lá para o Farma para comprar especificamente um medicamento, mas ele tem também algumas categorias mais de rotina para um cuidado pessoal, para uma higiene pessoal, para uma questão de saúde, de cuidados antecipados. Então, vitaminas, às vezes entra nessa questão da rotina, absorventes, a parte de cuidado infantil, né? Indo além. Perfumaria entra? Oi? Perfumaria, higiene, Perfumaria, perfumaria e higiene. perfumaria, o cuidado oral, tudo vai depender da estratégia desse varejista e do público-alvo, né? Tem clientes que, por exemplo, eu tenho clientes que absorvente entra como conveniência, porque ele não dá tanta ênfase. Eu tenho outros varejos que absorvente entra como rotina, então ele vai ter um mix mais amplo, ele vai ter um pouco mais de variedade. Por que é importante definir os papéis de categoria? Ele que vai ditar como nós vamos trabalhar o mix de produto em termos de amplitude e profundidade, e é o papel de categoria que vai determinar também como nós vamos trabalhar os outros P's, posicionamento de preço, pricing, promoções e ofertas, a própria prateleira, espaços e execuções. Então, definir o papel de categoria seria o terceiro pilar crucial para que a gente possa ter maior efetividade na escolha dos P's que a gente vai executar, incluindo o P de produto. Ele que vai nos ajudar a determinar variedade de marca, segmentos, profundidade de versões, né? Então, quando a categoria destino, eu vou ter variedade de marcas, eu vou ter variedade de segmentos, eu vou ter profundidade de versões, embalagens, fragrâncias. Quando a categoria é rotina, eu já vou reduzir toda essa perspectiva. Se a categoria é conveniência, é o já que. Já que eu fui lá, eu levei um ou outro produto. Então, ela é um mix bem mais restrito ainda. Por isso que eu vou compondo o mix a partir do papel da categoria. E outro tipo de categoria são as sazonais, que elas vão acontecer em épocas específicas do ano. Então, eu vou ter lá uma linha de repelente, mas é sazonal. Então, no período que não tem a sazonalidade, eu vou trabalhar uma marca ou duas, um item. Quando é o momento, verão, próximo à época em que vai fortalecer a venda de um repelente ou de um protetor solar, note que o Farma evidencia aquela categoria. Então, ele amplia mix, amplia execução no ponto de venda e por aí vai. Então, nós falamos dos três principais pilares: estratégia, proposta de valor, profundo conhecimento do público-alvo e de dados de mercado e concorrência, e papéis de categoria. Feito isso, eu vou criar, a partir daí, políticas de marcas. Então, quantas marcas eu vou trabalhar para cada categoria, de acordo com esse papel de categoria. Quais marcas, premium, intermediária, low E price. aí, Fátima, falando em quais marcas,
A escolha dessas marcas tem a ver com aquele segundo passo de entender o público? Por exemplo, se a farmácia está numa área em que a gente tem uma renda mais baixa, significa que esse empresário vai escolher produtos que têm um preço de menor valor agregado, produtos que são mais baratos, que não são tão caros. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Quanto mais eu estiver conectada com o meu público-alvo, respeitando a minha estratégia de valor, mais efetividade eu vou ter no meu mix. Óbvio que existem marcas líderes, que elas atuam no universo de todos os perfis, diferentes públicos, não só de classe social, mas de gênero, de idade. Então, tem marcas que é quase que mandatório você ter. A composição do mix é que você vai cada vez mais aprofundar e variar de acordo com o papel da categoria e alinhado ao público-alvo. Então, vamos supor que você definiu lá numa categoria, vamos pegar lá, sei lá, cuidado com o cabelo. Você vai trabalhar a marca líder e você vai trabalhar mais duas marcas, porque é uma categoria de rotina e o seu varejo precisa ter essa composição do mix. Ah, bacana, respeitando todos os segmentos, né? O anticaspa, o masculino, o alta performance, média performance. Então, veja que você vai somando muita coisa no mix. Então, eu não vou poder ter muitas marcas. Eu vou ter que ter três. Dentro lá dos meus estudos, chegamos a três marcas. Quais? A marca líder, com certeza eu preciso ter, porque ela gera tráfego, etc e tal. E eu vou ter duas marcas que precisa, quanto mais elas estiverem adequadas à minha proposta de valor e ao meu público-alvo, mais efetivo eu serei. Então, não adianta nada eu incluir uma marca super premium, diferenciada e etc e tal, alto valor agregado, se eu estou num público com mais não só em questão de poder de compra, porque tem alguns mitos também, né? Às vezes o baixa renda tem mais força de marca do que outra coisa. Por isso que eu preciso entender mais do que perfil sociodemográfico, comportamento, hábitos, atitudes, porque eu posso ser uma classe mais popular, mas eu não posso errar. Então, eu vou dar preferência para aquela marca mais premium, para aquele produto mais de indulgência, de valor agregado. Por isso que, Vivi, você trouxe um tema super relevante. É crucial dentro dessa jornada se identificar, conhecer o público-alvo, perfil e comportamento. E aí todo o resto fica mais fácil, mais simples, mais tranquilo. Aí eu vou criar minhas políticas de introdução e exclusão, o tamanho que essa marca, essa categoria vai ter, em termos de profundidade, de versões, né? Porque Profundidade. Explica profundidade pra gente. O que significa essa profundidade? profundidade no mix é você eleger a variedade do quê? De versões. Então, por exemplo, eu estou falando lá de cuidado com o cabelo. Cuidado com o cabelo, ele tem os segmentos, né? Anticaspa, alta performance, infantil, mas dentro do anticaspa, ele tem embalagens diferentes, marcas diferentes, é a variedade. Mas ele tem fragrâncias diferentes, subsegmentos diferentes. Então, isso é a profundidade. Que profundidade eu terei? Quantas versões, quantos sabores, quantas fragrâncias, quantos tipos de embalagem, pequena, médio, grande, individual, profissional. Então, isso tudo tem a ver com a profundidade e exige análises. Hoje, existem softwares e ferramentas que nos ajudam a você imputar dados de mercado, concorrência, etc., e estimar qual seria o tamanho ideal, o que não pode faltar, olhando o mercado e a sua estratégia. Mas quando o varejo não tem nada, eu vou te dar o exemplo do meu cliente. Ele não tinha um software e nem ia assinar uma licença de uma ferramenta. A gente faz isso mesmo no Excel, né? É mais trabalhoso, mas você acaba tendo a mesma, digamos assim, efetividade. Óbvio que um software estatístico, hoje, inclusive, com o uso de Big Data, inteligência artificial, te dá mais precisão. Mas para uma primeira loja, você fazer essa avaliação, foi o que aconteceu com esse meu cliente, que eu comentei lá da Paraíba. Nós fizemos num Excel mesmo, todas as nossas recomendações, o que não poderia faltar, o que a gente recomendaria introduzir em termos de marcas, de segmentos, de profundidade. Ele implantou
Depois de 15 dias, você começa a avaliar resultados. O que ficou pequeno poderia expandir, o que deu ruptura que tem que expandir, o que está em excesso que pode excluir. Então, você vai, numa ferramenta mais manual, você vai também fazendo essa implantação e esse acompanhamento sistematizado para poder fazer as correções. Num software de assortment, que chama, que é de sortimento, isso é mais preciso, né? Você tem menos ajustes a fazer ao longo do processo, mas funciona tanto quanto, tá? Mesmo um E Excelzão funciona tanto quanto. a Fátima falou um outro termo aqui que pode ser desconhecido para você, que é ruptura. Ruptura é falta do produto, é quando o cliente chega na sua farmácia, pede por um produto ou busca por um produto e não encontra. Isso é ruptura. Agora, Fátima, você falou muito bem sobre a estratégia, né? A farmácia precisa, o empresário precisa decidir se ele vai ser focado em medicamentos, se ele vai ser focado em dermo, mas apesar dessa estratégia, você recomenda que a farmácia tenha de tudo? Por exemplo, ela tem que ter medicamento, ela tem que ter não medicamento, ela tem que ter perfumaria, ela tem que ter dermo, ela tem que ter conveniência. Hoje, por exemplo, a gente está com uma tendência, tem até vídeo no canal, vou colocar o link aqui para você, existe uma tendência muito grande de farmácia vender produtos saudáveis, snacks saudáveis, bebidas sem açúcar. Então, mesmo que ela tenha uma estratégia, a minha estratégia é focar em beleza, em medicamento, ainda assim ela precisa ter também as outras categorias ou os outros itens, as outras linhas, não sei como você chama isso exatamente. Sim, hoje, como eu comentei, né? É óbvio que o tamanho de cada coisa vai ser em função do próprio papel da categoria. Mas hoje, pensando na ótica do shopper, que é nosso pilar essencial, do cliente, né? Eu brinco, eu falo que eu sou a shopper lógica. Então, dentro dessa visão shopper lógica, onde a gente cada vez mais, o cliente quer ter a solução dos seus problemas resolvido numa ida ao ponto de venda, então, todos os estudos que nós temos aqui, inclusive dentro de casa, nos sinalizam para ter uma loja muito mais focada nas soluções. O tamanho que essas soluções terão para cumprir as diferentes necessidades vai depender do público-alvo, do comportamento, da estratégia do varejista e do papel da categoria. Mas, em linhas gerais, para mais de 90% dos estudos que a gente tem dentro de casa, a recomendação é que sim, ainda que você queira focar e desenvolver um pilar ou outro, você deveria pensar numa solução completa, mínima necessária, né? Você não vai ter tudo de tudo para todo mundo em todas as categorias, mas você teria um portfólio de soluções, ao menos pensando nas soluções mais relevantes dentro do canal Farma. Além do medicamento, a gente está falando de higiene e perfumaria, soluções de cuidado oral, soluções de cuidado para a pele, porque são categorias que são esperadas, né? A beleza, a saúde, o bem-estar, são esperadas no conceito de uma farmácia e drogaria, né? Então, a recomendação é sempre, e daí a importância do mix efetivo, e de ter o papel de categoria claro, porque ela vai ajudar, como que eu vou ter no espaço, às vezes, de 100 metros, 80 metros quadrados, tudo de tudo, né? Eu estou falando ali de, às vezes, 100 categorias, 150 categorias, 200 categorias, mas eu vou ter no tamanho justo, pensando numa solução mínima que eu queira criar para o meu cliente. Então, eu não vou ser o mundo do cuidado com o cabelo, mas eu vou ter lá uma solução básica necessária para o cuidado com o cabelo, para cuidado da pele. Ah, mas eu vou explorar melhor maquiagem, porque aqui na minha região tem uma oportunidade, eu não tenho concorrência na área, não tem perfumaria perto, e dá para explorar melhor. Então, você sempre tem que eu brinco, falo que é uma matriz de 4 pilares. Concorrência, se tem, se não tem, e o tamanho dessa concorrência, me ajuda a definir categoria, o público-alvo, a estratégia do próprio varejista e a estrutura de loja do varejista, e mercado, né? Potenciais de mercado. Você trouxe um exemplo. Mercadologicamente falando, cresce a busca por saúde e bem-estar. Poxa, qual é o primeiro canal que o cliente pensa quando ele pensa em saúde e bem-estar? No farma. Então, eu preciso dar uma solução para ele de saúde e bem-estar.
Tem um vídeo muito interessante aqui no canal que eu fiz com a Close-Up, nesse link aqui, que fala sobre a relação entre venda e quantidade de SKUs no ponto de venda. SKU é cada item que a sua farmácia coloca à venda. Sugiro que você assista, porque segundo a teoria da Close-Up, Fátima, quanto maior o número de SKUs, melhor a performance da farmácia. Porque se o cliente chega com uma receita de 4 medicamentos e não encontra 2, por exemplo, ele tende a ir embora e não comprar nenhum deles. Então a farmácia deixou de vender 4 porque não tinha 2 produtos. Então esse estudo da Close-Up é interessante porque mostra que o varejista precisa ter muita atenção para que não haja ruptura no ponto de venda. E um ponto importante que você trouxe é quando a gente fala de estudar o shopper e tudo mais, vou dar o exemplo de medicamentos de prescrição. Então, pensa que o médico prescreveu uma receita e, eventualmente, essa receita fala lá de 3 caixas. Mesma coisa. Se ele chegou lá buscar 3 caixas, só tem 2, a receita, inclusive, ficaria apreendida. Ele não tem como comprar. Então, o que a gente recomenda muitas vezes ao invés de você querer olhar e navegar por todas as marcas, tudo de tudo por tudo, cuide para que você tenha o mínimo necessário, pautado também pelo receituário. Então, olhe o histórico do receituário para você identificar qual é a quantidade mínima de cada item, como você bem falou, SKU, porque às vezes é melhor ter mais daquele determinado item que tem uma implicação no receituário do que muita variedade, eu digo em termos de muitas marcas, todas as marcas de RX, todas as marcas de genérico, Então, esse trabalho de mix, Vivi, é extremamente crucial e detalhista. Você realmente precisa olhar todas essas vertentes para que você possa maximizar resultados. É um assunto inesgotável. Nós ficaríamos aqui horas e horas conversando sobre isso, né? Levantando possibilidades, cenários, mas infelizmente nosso tempo acabou. Você que está assistindo a gente, conta nos comentários o que você achou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe e a gente espera verdadeiramente que esse conteúdo ajude você que está chegando no canal, no setor, a montar o mix da sua primeira farmácia. É claro que provavelmente você não vai conseguir fazer isso sozinho, precisa de ajuda, precisa de orientação. Porque quando você busca ajuda, você inclusive minimiza as possibilidades de erro e de fracasso. Fátima, quero agradecer, não sei se você quer dar um recado final, mas quero agradecer já a sua participação, como sempre, você dá uma aula aqui pra gente. Imagina, eu quero agradecer, realmente esse é um tema super relevante, se alguém também precisar, você mesmo tiver interesse, eu tenho bastante coisa publicada na área, lá no meu LinkedIn, então deixo aqui, só procurar por Fátima Merlin, vai ter lá alguns conteúdos sobre estratégias de mix, porque é um tema bastante relevante. Eu deixaria como uma mensagem final que é tão efetivo o resultado quando você realmente traça essa jornada, né? Porque você só de não fazer nada, só de garantir o mix ideal, você já garante 60% dos seus resultados. Então, dedicar um esforço sobre esse tema é de extrema relevância para você, varejista, maximizar seus resultados. E agradeço e super obrigada mesmo pelo convite aí, fico à disposição. Vou aproveitar e já te desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que esse programa está aqui praticamente encerrando o ano. E tudo de bom, obrigada pela parceria, pelas vezes em que você veio aqui ao canal, viu? Muito obrigada mesmo. Para nós, beijo grande, até mais. Obrigada a você pela companhia, quero te desejar também Feliz Natal, Feliz Ano Novo, agradecer do fundo do meu coração, agradecer em meu nome, o nome da equipe que você não vê, mas tem uma equipe por trás de tudo isso aqui, agradecer a sua audiência, a sua companhia, os seus comentários, os seus compartilhamentos, isso nos ajuda a continuar desenvolvendo o nosso trabalho, inclusive no ano de 2023 o Ed Farmácia completou 5 anos de publicação de maneira ininterrupta, toda terça-feira a gente está aqui firme e forte trazendo um conteúdo novo para fazer o nosso varejo farma se desenvolver cada vez mais. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.